Edgar Allan Poe. O autor. Edgar Allan Poe nasceu em Boston, Massachusetts, em 19 de janeiro de 1809 e faleceu em Baltimore, Maryland, em 7 de outubro de 1849. O autor, poeta, editor e crítico literário americano foi integrante ativo do movimento romântico americano, tendo sido conhecido por suas histórias que envolvem o mistério e uma espécie de humor macabro. Poe foi um dos primeiros escritores americanos de contos e geralmente é conhecido como o precursor e inventor do gênero de ficção policial, recebendo também o crédito pela contribuição ao emergente gênero de ficção científica. Além dessa façanha, Poe também foi conhecido como o primeiro escritor americano a tentar fazer da escrita seu único meio de ganhos. Daí sua total imersão no mundo literário, o que lhe resultou vida e carreira financeiramente atribulados. Poe teve uma história complexa e cheia de reviravoltas. Ficou órfão de mãe ainda jovem, logo após o pai abandonar a família. Foi morar com a família Allan da Virgínia, mas nunca foi formalmente adotado. Sua juventude foi passada entre bebidas e mulheres, tendo frequentado apenas por um semestre a Universidade da Virgínia. Sua vida familiar foi tumultuada, tendo saído para uma carreira militar por 2 anos depois de uma discussão com o pai adotivo. Ao ser dispensado, deu início à carreira de maneira humilde e singela, com a publicação de uma coleção anônima de poemas chamada Tamerlane and Other Poems, 1827. Edgar Allan Poe acabou mudando o foco de sua escrita para a prosa e passou anos trabalhando em revistas e jornais, sendo que seu poema mais célebre, The Raven, O Corvo, foi escrito em 1845, tendo se tornado sucesso instantâneo. 2 anos após a publicação do poema, sua esposa, Virginia, faleceu de tuberculose e 4 anos após o marco de sua carreira, com seu poema mais conhecido, Poe teve sua vida ceifada aos 40 anos, de forma até hoje desconhecida, sendo especulado que o abuso de álcool, drogas, congestão cerebral, cólera, raiva, tuberculose, doenças cardiovasculares e suicídio possam ter sido uma das muitas atribuições ao fato. Poe e suas obras exerceram influência na literatura nos Estados Unidos, bem como ao redor do mundo, mesmo em campos especializados como cosmologia e criptografia. Seu trabalho magnífico aparece ao longo da cultura popular e permanece imortalizado na literatura, música, filmes e televisão. Muitas casas das quais vive hoje são museus visitados por fãs de seu estilo. O Barril de Amontilado, 1846. E nenhum poema será tão grande, tão nobre, tão verdadeiramente digno do nome de poesia quanto aquele que foi escrito tão só e apenas pelo prazer de escrever um poema. Edgar Allan Poe. As 1000 ofensas de Fortunato as suportei da melhor forma que pude. Mas quando ele se atreveu a me insultar, jurei vingança. Você que conhece tão bem a natureza de minha alma, não há de supor, entretanto, que tenha dado voz a uma única ameaça. Em algum momento eu seria vingado. Isso era ponto pacífico. Algo tão definitivamente decidido eliminava a ideia de risco. E eu não devo apenas punir, mas punir com impunidade. Um erro não é corrigido se o vingador é punido pela vingança. Da mesma forma, não é corrigido quando o vingador fracassa em se fazer sentir como tal por quem cometeu o erro. Deve ficar claro que, nem pela palavra, nem pelo ato, dei a Fortunato motivo para duvidar de minha boa vontade. Continuei como de costume a sorrir para ele, e ele não percebeu que meu sorriso agora vinha da ideia de sua imolação. Ele tinha um ponto fraco. O Fortunato, embora em outros aspectos fosse um homem a ser respeitado e até mesmo temido. Ele se gabava de conhecer vinhos. Poucos italianos têm um verdadeiro espírito virtuoso. Na maioria das vezes, seu entusiasmo é adotado para servir ao momento e à oportunidade, para praticar alguma falseta sobre os milionários britânicos e austríacos. Na pintura e nas joias, Fortunato, assim como os compatriotas, era um charlatão, mas em matéria de vinhos antigos ele era sincero.
Nesse aspecto, eu não diferia dele de forma significativa. Eu era habilidoso nas safras italianas e comprava grandes quantidades sempre que podia. Era quase crepúsculo em uma noite durante a loucura suprema da época de carnaval, quando encontrei meu amigo. Ele se aproximou de mim com uma simpatia excessiva, porque tinha bebido demais. O homem usava uma fantasia de bufão. Trajava uma roupa justa e listrada, e na cabeça um chapéu cônico com guizos. Fiquei tão satisfeito por vê-lo, que pensei que eu nunca mais deixaria de apertar a mão dele. Eu lhe disse: meu caro Fortunato, foi uma sorte encontrá-lo. Você hoje está surpreendentemente bem. Mas recebi um barril do que parece ser amontilado e tenho lá minhas dúvidas. Como? Disse ele. Amontilado? Um barril? Impossível. E no meio do carnaval. Tenho minhas dúvidas, respondi. E fui tolo bastante para pagar todo o preço de um amontilado sem consultá-lo sobre a matéria. Não conseguia encontrá-lo e estava com medo de perder a barganha. Amontilado. Tenho minhas dúvidas. Amontilado. E tenho que esclarecê-las. Amontilado. Como você está ocupado, estou a caminho da casa do Lucchese. Se alguém tem instinto crítico, é ele. Ele me dirá: Lucchese não consegue discernir amontilado de xeres. E ainda assim, alguns tolos acham que o paladar dele se equipara ao seu. Venha, vamos lá. Para onde? Para seus porões. Meu amigo, não vou abusar de sua boa vontade. Percebo que você tem um compromisso. Lucchese. Não tenho nenhum compromisso. Vamos. Meu amigo, não. Não é o compromisso, mas o resfriado forte com o qual percebo que você está aflito. Os porões são insuportavelmente úmidos. Estão incrustados de salitre. Vamos lá, mesmo assim. O resfriado não é nada. Amontilado. Você foi enganado. E quanto ao Lucchese, ele não só consegue distinguir xeres de amontilado. Assim falando, Fortunato tomou-me pelo braço, colocando uma máscara negra de seda e puxando o roquelaire para perto do corpo. Permiti que ele me apressasse em direção ao meu palazzo. Não havia nenhum criado na casa. Eles tinham escapado para festejar em honra à época. Eu tinha dito a eles que não deveria retornar até a manhã seguinte e tinha dado ordens explícitas para que não deixassem a casa. Essas ordens seriam suficientes, eu bem sabia, para assegurar que todos desapareceriam imediatamente, tão logo eu virasse as costas. Peguei das arandelas 2 archotes, dei um a Fortunato e o conduzi por vários conjuntos de salas até a arcada que levava aos porões. Passei por uma escada longa em caracol, pedindo a ele que fosse cauteloso enquanto me seguia. Em dado momento, chegamos ao pé da escada e ficamos juntos no chão úmido das catacumbas dos Montresor. Os passos de meu amigo eram vacilantes e os guizos de seu chapéu tilintavam à medida que ele andava. O barril, disse ele. Está mais adiante, eu disse. Mas observe as teias brancas que brilham nas paredes dessa caverna. Ele se virou em minha direção e olhou em meus olhos com 2 órbitas opacas que destilavam a remela da intoxicação. Salitre? Ele perguntou pouco depois. Salitre, respondi. Há quanto tempo você está com essa tosse? Cofe, 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 cofe. Meu pobre amigo, fiquei impossibilitado de responder por vários minutos. Não é nada, disse por fim. Venha, eu disse decidido. Vamos voltar, sua saúde é preciosa. Você é rico, respeitado, admirado, amado. Você é feliz. Como um dia eu fui. Você é um homem que deixaria saudade.
Para mim não há problema. Vamos voltar, você vai ficar doente e eu não posso ser o responsável. Além disso, o Lucchese... Basta, ele disse. A tosse não é grande coisa. Não vai me matar. Não vou morrer de uma tosse. Verdade, verdade, respondi. E de fato, não tenho intenção de alarmá-lo à toa. Mas você deveria usar de toda a precaução. Um gole desse Medoc vai nos proteger da umidade. E então dei um tapinha no gargalo de uma garrafa retirada de uma longa fileira de conterrâneas que descansavam sobre o mofo. Beba, eu disse, oferecendo a ele o vinho. Ele o levou aos lábios com um olhar lascivo. Fez uma pausa e balançou a cabeça para mim com informalidade, com os guizos tilintando. Bebo, ele disse, aqueles que repousam ao nosso redor. E eu para que você tenha vida longa. Ele pegou meu braço mais uma vez e seguimos em frente. Esses porões, ele disse, são extensos. Os Montresor, respondi, eram uma família importante e numerosa. Como é mesmo o brasão da família? Um enorme pé humano de ouro e um fundo azul celeste. O pé esmaga uma serpente enfurecida, cujas presas estão enterradas no calcanhar. E o lema? Nemo me impune lacescite. Bom, disse ele. O vinho faiscava nos olhos dele e os guizos tilintavam. Até mesmo minha imaginação se aqueceu com o Medoc. Passamos por paredes de ossos empilhados, com pipas e tonéis misturados, até os recessos mais profundos das catacumbas. Parei mais uma vez. E dessa vez fui enfático e segurei Fortunato pelo braço, acima do cotovelo. O salitre, eu disse. Está vendo? Ele aumenta. Pende como mofo nos porões. Estamos embaixo do leito do rio. As gotas de umidade pingam entre os ossos. Venha, vamos voltar antes que seja tarde demais. Sua tosse. Não é nada, disse ele. Vamos em frente. Mas antes, outro gole do Medoc. Abri um garrafão de De Grave e o entreguei a ele. Ele o esvaziou de um só fôlego. Os olhos piscavam com uma luz violenta. Ele riu e atirou a garrafa para cima com um gesto que não entendi. Olhei para ele com surpresa. Ele repetiu um movimento grotesco. Você não compreende? Perguntou. Não, respondi. Então você não é da Irmandade. Como assim? Você não é maçom. Sim, eu disse. Sim. Você, impossível. Um maçom? Um maçom, respondi. Um sinal, ele disse. Um sinal. Ei-lo, respondi, tirando uma espátula das dobras do meu roquelaire. Seu galhofeiro, ele exclamou, recuando alguns passos. Mas vamos prosseguir até o amontilado. Que assim seja, disse eu, recolocando a ferramenta sob a capa e mais uma vez oferecendo o braço a ele. Ele recaiu pesadamente sobre meu braço. Continuamos em nossa rota em busca do amontilado. Passamos por uma cadeia de arcos baixos. Descemos, atravessamos e descemos outra vez. Chegamos a uma cripta profunda, na qual a podridão do ar fazia com que nossos archotes mais brilhassem do que flamejassem. No ponto mais remoto da cripta, aparecia outro espaço ainda menor. Suas paredes tinham sido cobertas com restos mortais, empilhados até o alto do porão, como nas grandes catacumbas de Paris. 3 lados dessa cripta interior ainda estavam ornamentados dessa maneira. No 4º lado, os ossos tinham sido arrancados e jaziam promiscuamente sobre o chão, formando uma pilha de bom tamanho em um ponto.
Na parede, assim exposta pelo deslocamento dos ossos, podíamos perceber que havia ainda outro recesso, com mais ou menos 1 metro de profundidade e uns 90 centímetros de largura, e cerca de 2 metros de altura. Parecia não ter sido construído com um fim específico, mas simplesmente formava o espaço entre dois dos enormes suportes no teto das catacumbas, e tinha ao fundo uma das paredes circundantes de granito sólido. Foi em vão que Fortunato, erguendo a tocha fraca, empenhou-se em espreitar a profundeza do recesso. A luz frágil não nos permitia ver o fim. Vá em frente, eu disse. Lá dentro está o amontilado. Quanto ao Lucchese, ele é um ignorante, interrompeu meu amigo, dando passos vacilantes para a frente, enquanto eu o seguia bem de perto. Em um instante, ele chegou à extremidade do nicho e, vendo seu progresso impedido pela rocha, ficou ali desnorteado. No instante seguinte, eu o tinha agrilhoado ao granito. Na superfície dele havia 2 grampos de ferro, a 2 pés de distância um do outro, na horizontal. De um deles saía uma pequena corrente, do outro um cadeado. Depois de ter passado a corrente pela sua cintura, foi um trabalho de não mais que alguns segundos para prendê-lo. Ele estava embasbacado demais para resistir. Retirei a chave e saí do recesso. Passe a mão, eu disse. Sobre a parede, você não conseguirá deixar de sentir o salitre. De fato, é bastante úmido. Mais uma vez, deixe que eu implore para que você retorne. Não? Então eu certamente terei de deixá-lo. Mas antes, devo dar a você todas as pequenas atenções em meu poder. O amontilado, exclamou meu amigo, ainda não recuperado de sua perplexidade. É verdade, respondi, o amontilado. Ao dizer essas palavras, ocupei-me da pilha de ossos das quais falei anteriormente. Atirando-as para o lado, logo revelei uma quantidade de pedras e argamassa. Com esses materiais e com a ajuda de minha espátula, comecei a subir com muito vigor uma parede na entrada do nicho. Mal tinha assentado a primeira fileira da alvenaria quando descobri que a intoxicação de Fortunato tinha, em grande parte, desaparecido. A primeira indicação que tive disso foi um choro gemido baixo que vinha do fundo do recesso. Não era o choro de um homem bêbado. Então houve um longo e obstinado silêncio. Eu assentei a segunda fileira, e a terceira, e a quarta, e então ouvi a vibração furiosa da corrente. O ruído durou vários minutos, durante os quais, para que pudesse prestar atenção com a maior satisfação, interrompi meu trabalho e sentei sobre os ossos. Quando, por fim, o tilintar cessou, continuei com a espátula e terminei sem interrupção a quinta, a sexta, a sétima fileira. A parede estava agora quase na altura do meu peito. Fiz outra pausa e, segurando o archote acima do trabalho de alvenaria, lancei alguns raios débeis sobre a figura lá no interior. Uma sucessão de gritos altos e estridentes, explodindo repentinamente da garganta da figura acorrentada, pareceu arremessar-me para trás com violência. Por um breve instante hesitei. Eu estremeci. Desembainhei o espadim e com ele comecei a escarafunchar o recesso, mas a reflexão de um só instante me deixou tranquilo. Coloquei minha mão sobre a estrutura sólida das catacumbas e me senti satisfeito. Eu me aproximei novamente da parede, respondi aos gritos dele em volume e força. Fiz isso e o clamor cessou. E agora, meia-noite, e minha tarefa se aproximava do fim. Já tinha completado a 8ª, a 9ª e a 10ª fileiras. Tinha terminado uma parte da 11ª e última fileira. Restava uma única pedra a ser encaixada e cimentada. Eu lutava contra o peso da pedra. Coloquei-a parcialmente na posição destinada. Mas então veio do nicho uma risada baixa que me levantou os cabelos. Foi seguida por uma voz triste que eu tive dificuldade em reconhecer como a do nobre Fortunato.
A voz disse: ha, 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 ri, ri, ri. Uma piada muito boa, de fato. Uma excelente galhofa. Nós vamos rir muito disso no palazzo. Ri, ri, ri. Tomando nosso vinho. Ri, ri, ri. O amontilado, eu disse. Ri, 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 ri. Sim, o amontilado. Mas não está ficando tarde? Não estarão esperando por nós, no palazzo, a senhora Fortunato e os outros? Vamos embora. Sim, eu disse, vamos embora. Pelo amor de Deus, Montresor. Sim, eu disse, pelo amor de Deus. Mas ao proferir essas palavras, fiquei esperando em vão por uma resposta. Fui ficando impaciente. Chamei alto, Fortunato. Nenhuma resposta. Chamei outra vez, Fortunato. Ainda assim, nenhuma resposta. Enfiei um archote pela abertura restante e deixei que caísse lá dentro. E de lá veio em resposta apenas um tilintar de guizos. Meu coração ficou nauseado devido à umidade das catacumbas. Apresentei-me para pôr um fim à minha tarefa. Forcei a última pedra para a posição. Cimentei-a. Contra a nova alvenaria, reergui a antiga muralha de ossos. Pela metade de um século, nenhum mortal os perturbou. Empate, requiescate.